Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Economia em Pauta. O meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Hamilton Silva, que vai nos falar sobre a ANIMEI. A ANIMEI é a Associação Nacional dos Mutuários. Eu tenho várias perguntas para nós conversarmos sobre a questão do setor imobiliário, que hoje está passando por diversas dificuldades. Paulo, as nossas câmeras, os nossos microfones estão à sua inteira disposição para você saudar os nossos internautas. Fique à vontade, por favor. Pois é, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos tentar aqui esclarecer um pouco o que anda acontecendo no Sistema Nacional de Habitação, o mercado imobiliário, o que vem atravessando nesses 2 últimos anos, que apertou para todo mundo devido à crise imobiliária. E nós vamos tentar aí esclarecer alguns pontos que possam ajudar, então, os seus internautas, né? Todos eles, eu acredito que devam ter algum probleminha aí e nós vamos tentar ajudar a dar uma solução. Em primeiro lugar, Paulo, eu queria saber de você o que é a ANIMEI, qual é o objetivo dela, a que ela se destina, quantos membros tem? Pois é, a Associação Nacional dos Mutuários, a ANIMEI, ela foi fundada em 1999, portanto 17 anos já em atividades. Hoje nós temos lá em torno de 3.000 associados, pessoas que têm problemas com o financiamento dos imóveis, casa própria, é o primeiro desejo de todo cidadão é a casa própria. É verdade. Então, nos últimos anos, o sistema financeiro teve várias mudanças. E essas mudanças vieram a complicar ainda mais o sonho dos brasileiros em adquirir a casa própria. Então a ANIMEI está ali para socorrer, para dar um suporte. Que tipo de suporte, Paulo? A orientação de como ele deve proceder, se ele já comprou o imóvel, ou se ele vai comprar o imóvel, qual seria a melhor forma para ele não ser pego de surpresa no andamento desse financiamento, porque o financiamento de uma casa própria geralmente aí demanda de 10 a 30 anos. Verdade. E a pessoa não tem essa previsão futura, ele vai se deparar com situações no decorrer do tempo. Então a ANIMEI está ali para dar esse socorro. Nós vamos orientar administrativamente a melhor forma de como ele fazer o contrato, o local para fazer o contrato e também, se já tem o contrato, como ele pode resolver questões administrativas e judiciárias. Além da orientação administrativa, vocês também dão orientação jurídica, no sentido de, olha, esse é o melhor caminho, a situação está desse jeito, pode ficar assim. Como é que é esse processo de vocês? Exatamente. Lá, a princípio, o que nós tentamos é fazer sempre a conciliação. Uma pessoa que adquiriu um imóvel e está passando, às vezes, por uma necessidade, como foi o caso agora dessa crise que nós estamos atravessando, perdeu o emprego ou perdeu valores, às vezes tinha uma comissão sobre vendas e hoje as vendas caíram, então também caiu a sua renda. E ele está com problemas financeiros para manter o pagamento daquele contrato. E isso nós orientamos, a forma, tentamos negociar com bancos, com financeiras, com incorporadoras. Não havendo uma saída administrativa, então só resta mesmo o judiciário. E vocês atuam, nesse caso, no judiciário? Também, administrativamente e no judiciário. Até mais no judiciário. Por quê? Porque hoje em dia, banco, financeira, incorporadora, ninguém quer perder nada. Então, só cabe mesmo ao judiciário. E é o nosso trabalho constante na ANIMEI. Tá aí, gente, uma dica fantástica. Você que não conhecia a ANIMEI, que é a Associação Nacional dos Mutuários, fica aqui a dica, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, mas eu queria que você passasse para os nossos internautas o telefone e o site para que eles possam entrar e ter acesso a essas informações, porque hoje em dia toda ajuda é muito bem-vinda, né, Paulo? Isso. Sempre é bem-vinda uma ajuda, principalmente nós que já atuamos com especialidade nesse ramo, né, do direito imobiliário.
Só aqui em Fortaleza nós estamos há 17 anos e hoje a sede própria da Animei fica ali na Alberto Sá 257, no bairro do Papicu. E o nosso telefone lá é o 3262-3000. E nós temos lá o nosso site, animei.com.br, e estamos sempre dispostos a ajudar aqueles que estão passando por esses problemas no direito imobiliário. Aqueles que não estão conseguindo manter os pagamentos do seu contrato de financiamento, ou aqueles que compraram o imóvel na planta e que hoje estão aí em desespero porque não tem como pagar, e quando tentam fazer essa devolução junto à incorporadora, junto à imobiliária, eles querem ficar com todo o dinheiro, né? E não devolver nada do que já foi pago. Por isso que existe um pacto firmado lá no Rio de Janeiro que vai ajudar em muito. Era isso que eu ia te perguntar agora, que é um pacto do governo federal com a justiça e com as incorporadoras visando um entendimento, né? Isso. Entre o mutuário, a incorporadora, para que se evite determinadas ações. Isso. Como é que é esse pacto, Paulo? Os consumidores, de tanto apanhar, né, no termo popular, em litígios com as incorporadoras, procura o judiciário. E o judiciário estava lá com uma demanda, talvez fora aí as telefônicas, a maior demanda era no direito imobiliário. Então, o que houve? Reuniu-se o governo, o judiciário e as incorporadoras com sindicatos de consumidores, tomadores de financiamento, e fizeram um pacto. É um pacto, ainda não é uma lei. Quer dizer, então isso vai depender muito do que ficar constando no contrato. Vai valer muito o contrato. Daqui para frente o contrato vai ser muito importante. Eliminar, por exemplo, cláusulas abusivas, saber quem é que paga a comissão do corretor, se é o comprador ou se é a vendedora. Então, essas vendas casadas, que são irregularidades que aparecem no momento, que naquele afã de adquirir o imóvel, a casa própria, o cidadão aceita ou não lê o contrato, ou é leigo, e só vai perceber isso na hora que aperta. E aí ele tem que buscar o judiciário. Como ele assina um contrato e já existe uma cláusula ali punitiva, ele acaba tendo que pagar. Então agora com esse pacto não, vai normalizar, e isso vai passar a constar em todos os contratos a partir de janeiro de 2017. Mas já está valendo lá no Rio de Janeiro esse pacto já firmado. Lá no Rio de Janeiro. Do Brasil, só a partir de janeiro de 2017. Porque vai ser obrigatório que conste em todo o contrato. E prevê mais alguma coisa esse pacto? Prevê. Por exemplo, esse pacto também prevê, além de saber quem é que paga a comissão do corretor, que é muito importante, os corretores fazem a intermediação do negócio e muitas vezes acaba caindo para cima do comprador. E o comprador já tem algumas outras decisões judiciais que diz que ele não é obrigatório a pagar as intermediações. Então, isso ficando esclarecido, por exemplo, há também taxas que eles cobram de melhorias, ou mesmo taxa de condomínio que é cobrado antes mesmo da entrega do imóvel. Então, isso vai ficar tudo já muito bem redigido no contrato, que passa a valer, e isso vai fazer com que haja uma redução das demandas judiciais. Valendo já no Rio de Janeiro, já está funcionando. Já está funcionando. Está funcionando como mercado teste no Rio de Janeiro, é isso? Isso, exatamente. Lá já nos contratos é exigido que haja essas cláusulas e já está funcionando. Tanto é que já houve uma redução de demandas. A intenção do judiciário é que, se fosse uma imposição judicial, poderia demorar para pegar. Mas como há um pacto em que todos assinam e concordam, então fica mais fácil disso ser colocado em prática. Com o entendimento de todos, né? Para o bem de todos. Para o bem de todos.
Falando no bem de todos, me diz uma coisa, Paulo, como é que está hoje o mercado imobiliário? Como é que você está? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre os financiamentos que foram praticamente cancelados. Como é que está o mercado, Paulo? Pois é, houve mudanças também na lei, né, de financiamento. Antigamente, o sistema financeiro de habitação era praticamente custeado com os recursos do Fundo de Garantia, do FGTS. E acontece que houve alguns desvios e a Caixa ficou sem essa verba para financiamento. Então isso se expandiu para vários bancos particulares e foi criado o Sistema Financeiro Imobiliário, que é investimento dos bancos particulares. Então praticamente quase não há recursos do governo. O que houve? Aumentaram-se as taxas, diminuíram seus prazos e ficou muito mais difícil para o tomador de empréstimo, que ele tem que declarar renda, e como nós estamos atravessando uma situação de mercado, as rendas caíram e eles, por garantias, né, exigem mais que o tomador financie menos. O imóvel ele não vai financiar total, financia apenas 50%, 60%. Então isso está dificultando em muito a aquisição da casa própria. Tanto é que também programas do próprio governo, Minha Casa Minha Vida, se encontram todos parados por falta de recurso, que a Caixa Econômica não tem recurso do Fundo de Garantia para financiar esse tipo de moradia que era para a classe média, classe baixa. Esses não, acabou-se o dinheiro. Como é que você está vendo a entrada do presidente em exercício, Michel Temer? O que é que você espera? Como é que você está vendo a entrada dele, da equipe econômica, agora com o novo presidente do Banco Central? Como é que você está vendo toda essa nova estrutura de governo? Olha, é uma expectativa muito grande que nós, brasileiros, temos, né? Não é possível que se faça uma mudança de governo e que vá continuar na mesma situação. O brasileiro está esperançoso, acredito eu no meu nome, e falo no nome dos meus associados, todos esperam que haja uma melhora, que volte a ter o crédito, que volte a ter financiamentos, que volte a ter produção, né? Que o dinheiro possa circular com novas construções, gerando empregos. E então essa é a ansiedade que eu tenho, passo por isso, e os nossos associados também estão nessa mesma expectativa, que tem uma melhora, tem que haver uma melhora. Afinal de contas, essa luta toda que o Brasil está passando, né, parado, tem que ser para uma mudança. E uma mudança tem que ser para melhor. Não pode continuar como nós estávamos vivendo essas últimas situações aí de 2 anos atrás. Muito bem. Paulo, os nossos microfones, nossas câmeras estão à sua inteira disposição para saudar os nossos internautas e também os seus associados, que eu tenho certeza que devem ter vários dentro dos nossos internautas. Fica à vontade. Então, eu quero agradecer, Dr. Marcos, essa oportunidade que você nos deu de falar aqui em nome da Animei, dos nossos associados, e da nossa ansiedade, né, da nossa expectativa dessa melhora que todos nós desejamos que aconteça. Espero que a gente, quando possa voltar aqui, possa voltar para falar de coisas boas, das melhorias e da volta do crescimento imobiliário, da volta do emprego que a livre iniciativa possa dar outras esperanças para todos nós brasileiros. É isso que a Animei deseja para todos nós. E a você, meu internauta, muito obrigado por mais um programa Economia em Pauta. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.